Black Clover capítulo 332 e além. Hoje falamos sobre os planos de Lúcio Socrates, o 4 Usocrates e hoste do diabo para o tempo devido a Astaroth, que controla Julius no Vashrono, como revelado em Black Clover capítulo 331. Nós mostramos a você porque como Lúcio poderia receber o poder de todos os três governantes do submundo, gravidade, espaço e tempo, o rei de todos os demônios, mas também de toda a humanidade, porque não devemos esquecer que o último objetivo é refazer a humanidade com corpos imortais. Além disso, apenas uma pequena porcentagem das pessoas que assistem nossos vídeos são realmente inscritas. Então, se você acabar gostando deste vídeo, considere se inscrever. Por favor, aproveite este vídeo. Vamos lá. Eu sei que prometemos a você fazer um vídeo sobre Nasht e também sobre quem Julius no Vashrono realmente é. Ele é Astaroth, que é controlado por Lúcio Socrates com memórias alteradas, com todas as suas decisões influenciadas por Lúcio, que sempre esteve ativamente observando tudo dentro de Julius' mente, certificando-se de que tudo corra conforme o planejado. Ou é Júlio, o próprio Lúcio com memórias alteradas, enquanto impunha certas regras, si mesmo quando manipulou sua mente. Por exemplo, isso pode explicar os sentimentos paternais que ele tem por William e Amy, ou também seu interesse em Asta. Pelo que esta possibilidade também levanta a questão se existem ajudantes ativos, como Marx, que certificou-se de que Julius fizesse o que Lúcio queria, ou Nasht, que era responsável por coisas além da fronteira. Por exemplo, Amy e William eventualmente sendo sequestrados, ou Asta sendo feito o melhor arma para derrotar Lucífero, enquanto ele também foi responsável pela guerra no Reino Spad, acontecendo em primeiro lugar, apresentando a todos o plano da Arctríades e depois mesmo trazendo todos para o Reino Spad. Eu sei que todos vocês estão ansiosos por essas teorias, e estamos fazendo o nosso melhor para deixá-los prontos o mais rápido possível. Vamos fazer um acordo. Vamos divulgar a primeira teoria já na próxima semana, quarta-feira. Se 500 pessoas que assistirem esse vídeo aqui se inscreva, você não pode evitar mais ele. É fácil, não se preocupe, e isso nos apoiaria muito. Mas enfim, hoje, plano de Lúcio. Claro e simples. Para ter uma ideia de qual pode ser o plano dele, primeiro temos que ver tudo que Lúcio já disse e fez. O que, claro, não é tão fácil, já que Júlio certamente representava a vontade de Lúcio mais ou menos em alguns aspectos. Mas vamos mostrar a você que ainda é possível com base apenas nas poucas palavras do próprio Lúcio já disse diretamente. Ele primeiro falou de corpos imortais. Para conseguir isso, os fracos devem morrer e depois renascer em corpos imortais. Isso se encaixa com o símbolo de seu grimório, como muitos já sabem. Se a pá significa morte, então a pá de cabeça para baixo representa o oposto. E isso é renascimento, renovação, ressurreição e regeneração. O último é muito importante, porque é literalmente mencionado em Trevo Preto em conexão com Lúcio e corpos imortais. Portanto, o termo corpos imortais pode ser muito importante para o objetivo final de Lúcio. E o único contexto que temos sobre isso é a conversa com Zenon. Então a razão para sua conversa também pode ser importante. Ou seja, o desejo de Zenon de proteger o reino Spad pode até ser uma pequena pista do que pode acontecer em Black Clover no futuro, relacionado ao objetivo de Lúcio. O desejo de Zenon de proteger o reino Spad é a principal razão pela qual ele se tornou um anfitrião do diabo em primeiro lugar, como ele viu a verdadeira força dos demônios quando lutou contra um demônio em uma masmorra com seu melhor amigo Allen. Durante esta luta, ele quase perdeu a própria vida e a de todo o reino Spad, se ele não tivesse conseguido derrotar esse demônio. Ele percebeu o verdadeiro potencial dos demônios e para que eles podem ser usados. Então Zenon viu apenas duas possibilidades. Ou os demônios mais cedo ou mais tarde destruirão a humanidade, incluindo o reino das espadas, e assim, ele quebraria sua promessa além de proteger o reino. Ou ele mantém sua promessa de proteger o reino Pá, que não funcionará sem o poder dos demônios. Então, ou lute contra os demônios ou use-os para seu próprio propósito. E por demônios, quero dizer todos eles, o que só é possível da maneira que Lúcio está tentando alcançar. Porque o que é mal é determinado pelos outros. Quando todos são iguais e controlados da mesma forma, não há mais mal. E agora vem o ponto porque a vontade de Zenon de proteger o reino Spad poderia revelar Lúcio meta. Então, com a ideia de usar os poderes do diabo para proteger o reino das espadas, Zenon foi seu irmão Lúcio Socrates e pediu-lhe para fazer dele um hospedeiro do diabo, com a condição e o objetivo de proteger o reino das espadas. Isso não foi mostrado no mangá, mas pode ser confirmado com uma conclusão lógica porque da forma como Lúcio continuou a conversa, que foi mostrada alguns capítulos depois. Ele lhe respondeu que os fracos morrem facilmente e que é impossível protegê-los a todos.
Como se Zenon tivesse pedido para proteger o Reino das Paz, ao qual Lúcio disse que o caminho Zenon quer, simplesmente não é possível. Então, para protegê-los, que é o objetivo de Zenon, Lúcio propôs destruí-los temporariamente, mas depois os regenere, desta vez com corpos imortais. Então, basicamente, matar os fracos e depois revivê-los fortes para que possam se proteger. Lembre-se que a palavra regeneração é o significado simbólico da pá de cabeça para baixo símbolo, indicando que Lúcio trabalhará com algo como ressurreição para alcançar este objetivo final. E este é o ponto em que o verdadeiro objetivo de Lúcio pode estar relacionado ao desejo de Zenon. Você já se perguntou por que Black Clover introduziu tantos grandes personagens que poderiam ter tanto potencial, mas estão todos mortos? Alien, Morgen, Acier, Lícita, Lois, Lumiere, Lich de todos os elfos incríveis. E até personagens mortos sem muita informação, mas com grande potencial, como a Gripa família que fez um acordo com Megícula, os 2 membros da realeza do reino Spade que se tornaram em deuses demoníacos, ou todos os reis e rainhas bruxos anteriores sugeridos no anime, e mesmo as rainhas de copas anteriores. Porque um único rei bruxo anterior não foi mostrado em Black Clover. Talvez porque alguns deles ainda pudessem aparecer mais tarde, ou seja, poderiam ser revividos com corpos imortais. Faz sentido, considerando que Lúcio Zogratis planeja ressuscitar certas pessoas do passado, o que explicaria então por que Nast, por exemplo, está tão estranhamente envolvido neste conspiração. Lembre-se de uma de nossas teorias mais antigas, que acreditamos que Nast está de alguma forma envolvido neste conspiração porque ele quer ressuscitar seu irmão Morgen. Acho que essa teoria está ganhando muito mais credibilidade agora, mas isso fará parte da próxima teoria de Nast. Tudo isso explicaria por que Zenon tem uma atitude tão estranha em relação ao reino Spa de pessoas, ao mesmo tempo que se fala em protegê-las. Porque assim como Lúcio disse, eles vão tentar recriar a humanidade. O que sugere que o objetivo final é transformar todos os humanos em corpos imortais que então só sirva Lúcio. E se você se lembra como exatamente Zenon falou com as pessoas do reino Spade e disse que eles não são cidadãos do reino, uma vez que esse título é reservado para os fortes, mostra perfeitamente a diferença entre fraco e forte, assim como Lúcio descreveu isto. Fracos são aqueles que ainda não morreram, e como o povo do reino das espadas ainda está vivos, eles são os fracos que Lúcio estava falando, aqueles que você não pode proteger. Então todos eles têm que morrer primeiro e depois renascer em corpos imortais, que então torná-los fortes e, portanto, também parte do novo reino Spade. E o mundo inteiro. O que então recriará a humanidade, como o próprio Lúcio disse. Claro, há algumas coisas a serem mencionadas, especialmente como Lúcio está tentando realizar esta, e o coração do diabo de Lucífero e todos os outros demônios. Mas antes que meu parceiro continue com essa parte da teoria sobre o capítulo Black Clover 332 e além, reserve um momento e deixe um like se você já gostou deste vídeo. Isso realmente nos ajuda muito a criar mais e melhor conteúdo do Black Clover para você. Obrigada. Desde o capítulo 331 de Black Clover, muitas perguntas surgiram sobre os planos de Lúcio com de Lucífero, coração do diabo. Obviamente, toda a guerra no reino Spade e todos os anos de preparação foram para o único propósito de obter este coração. Mas por quê? Pode-se supor que Lúcio precisa do coração de Lucífero para atingir o objetivo de recriar a humanidade, transformando todos em corpos imortais. Imagine um ritual em que o coração de Lucifer deve ser sacrificado para usar o feitiço, assim como Yami e William foram usados para o ritual Clipot. Possível, mas acreditamos que é bastante improvável, pois seria um desperdício considerando o poder um coração do diabo possui. O verdadeiro potencial de um coração do diabo é muito maior do que isso, embora não saibamos toda a extensão. Apenas algumas coisas são conhecidas até agora. O coração de um demônio é a parte mais importante do corpo de um demônio, literalmente o núcleo de um diabo. Enquanto o coração permanecer intacto, pelo menos um demônio de alto escalão sempre pode se regenerar mesmo que o resto de seu corpo seja destruído. Mas não só isso, parece ser o que faz um demônio em primeiro lugar. Vimos como Zenon recebeu o coração do diabo de Beelzebul e de repente se tornou algo como o próprio demônio. Esta suposição é confirmada quando olhamos para o corpo de Yami, assumindo que ele realmente recebeu um coração de diabo, o que parece ser o caso quando se olha para este painel. Gray observou que isso levou a uma mudança drástica em sua capacidade geral de mana, com uma grande quantidade de magia no corpo de Yami. Ela até disse que o corpo de Yami agora se assemelha ao demônio de Asta. Então, basicamente, Yami se tornou algo como um demônio. Assim, os corações do diabo, como explicado anteriormente, são o núcleo de um diabo. Então, quando alguém recebe um coração de demônio, eles próprios se tornam demônios. E possivelmente até receber magia demoníaca. Se você está se perguntando se Yami agora recebeu uma segunda habilidade mágica devido ao fato de que ele
Se você possuir um coração diabólico, então a resposta é sim, é inteiramente possível. Mas devido ao fato de que Ami não mostrou uma segunda magia, a magia em seu corpo deve for uma magia negra e, portanto, podem ser atribuídos a um demônio específico, o que é adequado à confirmação de que a magia de Ami vem do submundo, como Morris descreveu. Então, se nossa teoria sobre o coração do diabo de Ami está correta e Lucifugus forneceu à escuridão magia para o ritual de alguma forma, dando a Yami sua magia negra, então podemos supor que Ami recebeu o coração do diabo de Lucifugus por algum motivo. Com certeza faremos outro vídeo sobre este tema. Você vê, definitivamente vale a pena se inscrever em nosso canal. Temos muitos insanamente bons vídeos planejados durante o intervalo até o retorno do capítulo 332 de Black Clover. Isso dá uma boa ideia do que Lucius poderia usar o coração. Parece que o coração de Lucífero poderia ser usado para irmãos Lúcius, por exemplo Dante, para ressuscitá-lo com um corpo imortal e assim cumprir o prenúncio. Mas essa ideia vem com vários problemas, e é por isso que não acreditamos muito nela. Primeiro, a promessa não era apenas ressuscitar Dante, mas todos os fracos que então serão fortes após sua regeneração. Lembre-se que fraco e forte neste caso são principalmente símbolos de vida imortal corpos. Então essa ideia inclui todas as pessoas do reino Spade, assim como Zenon pediu e como o próprio Lucius sugeriu com a ideia de recriar a humanidade. Mas o mais importante, todos os membros da Tríade Sombria. Portanto, Zenon e Vânica também devem ser incluídos. Se apenas assumirmos que os corações são usados para reviver ou transformar a Tríade Sombria em demônios, então teríamos no máximo 2 corações de demônios, assumindo que Lucius de alguma forma também conseguiu obter o coração do diabo de Beelzebub depois que Zenon fez um pacto com ele. Claro, vimos o coração do diabo de Beelzebub cortado em 2 pedaços. Mas se tem uma coisa que Black Clover nos ensinou é que você não pode confiar em nada que você vê nesta série. Se são pessoas que podem ser controladas ou podem nem ser a pessoa que parecem ser devido à magia de transformação. Também temos manipulação do tempo. E foi revelado que vários eventos foram planejados e assim traidores poderiam ser em qualquer lugar. Portanto, mesmo o coração de diabo fatiado de Beelzebub deve ser tomado com um grão de sal. O que estou dizendo é que Lúcio realmente precisa do coração do diabo de Lucífero para se regenerar todas as pessoas, transformando-as em seres semelhantes a demônios ou até mesmo demônios, que ele então controla. Ou ele usa o coração do diabo de Lucífero para si mesmo, já que ele deve primeiro se tornar o ser mais forte no universo para governar este novo mundo que ele está tentando criar. A razão pela qual faz pouco sentido reviver apenas Dante com este coração e possivelmente Zenon com o coração de Beelzebub é que isso excluiria Vânica, considerando que Lucius não tem um terceiro coração do diabo. No entanto, aqui o coração do diabo de Ami e também de Liebe deve ser considerado. Mas mesmo que fosse teoricamente possível, definitivamente não vemos Vânica recebendo de Ami coração do diabo, por exemplo. Simplesmente não se encaixa. O mesmo vale para o coração diabólico de Liebe. É um não ir para o enredo. Então, se Vânica não for excluída e, portanto, pode até se voltar contra seus irmãos por causa de essa traição, não vemos lógica em reviver apenas um ou 2 membros da Tríade Sombria, especialmente porque desta forma todas as outras pessoas também não seriam transformadas ou renascer, como Zenon pediu. Esse parece ser o objetivo final. Simplesmente não faz sentido supor que os corações são apenas para os membros da Tríade Sombria, a menos que seja um coração para todos os 3. Até encontrarmos uma solução melhor, existem apenas 2 possibilidades. Ou o coração do diabo de Lucífero é usado para cumprir o feitiço para os corpos imortais, para ressuscitar todos os irmãos da Tríade Sombria ao lado de certas pessoas mortas, talvez até transformem algumas pessoas vivas em corpos imortais também. Ou Lucius já pode usar o feitiço ou ritual para atingir seu objetivo de recriar a humanidade, mas ele deve primeiro certificar-se de que tem poder de fazê-lo para governar este mundo. E assim o coração do diabo de Lucífero é usado para se tornar o rei do diabo, para que ele pode governar todos os demônios do submundo, incluindo os demônios ou demônios que ele criou. Talvez o coração demoníaco de Lucífero tenha o poder de controlar certos demônios, já que ele é o rei diabo. Sabemos que Lucífero tem a capacidade de interferir com todos os outros demônios de classificação inferior. Isso pode ter algo a ver com isso. E, claro, ao mesmo tempo, Lucius obteria a força necessária para governar todos os outros demônios supremos. Simplesmente porque ele seria o mais forte. Isso, é claro, abre a possibilidade de que Lucius também receba o Devil Heart de Beelzebub, pois sabemos que Zenon definitivamente o recebeu por meio de um pacto. Como mencionado antes, eu não confiaria em nada do que aconteceu em Black Clover. Tudo o que vimos poderia ter sido uma mentira. E então Beelzebub Devil Heart já poderia estar seguro e somente.
esperando Lúcius para recebê-lo. Com isso dito, é perfeitamente possível que o objetivo final de Lúcius seja obter todos os 3 corações do diabo dos 3 governantes do submundo. Astaroth, que já está de alguma forma em contato com Lúcius. Lucífero, cujo coração demoníaco foi obviamente roubado. E Beelzebul, como já explicamos, com todas as 3 habilidades mágicas: gravidade, espaço e tempo. Claro, isso também indica que nenhum dos 3 governantes sabia sobre esse plano, principalmente porque eles nunca teriam concordado com os planos de Lúcius se soubessem o que ele era realmente até. E com isso, podemos supor que Astaroth não tem um contrato com Lúcius voluntariamente quer, mas é forçado a obedecer. Talvez Lúcius ainda tenha poder sobre Astaroth porque ele já possui seu coração. Existe também a possibilidade de Astaroth cooperar voluntariamente com Lúcius, uma vez que Adramelech também decidiu fazê-lo. Mas isso significaria que Astaroth é mau, o que novamente questionamos. Além disso, uma possibilidade que vale a pena mencionar é que Lúcius usa os corpos da Tríade Escura para ele mesmo para criar um recipiente final com magia de corpo, sangue e osso. Isso explicaria a magia da Tríade Sombria e também poderia dar a Lúcius 3 mais magia habilidades se ele realmente vai tão longe a ponto de trair seus próprios irmãos.